Olá, eu estou passando aqui para fazer algumas cobranças. Por que cobrança? Porque eu fiz algumas questões, alguns questionamentos e até então eu não obtive respostas. Eu falei com cada um daqueles que me assistem, que visualizaram os nossos vídeos e fiz alguns questionamentos. Ocorre que até então não me foram dadas as respostas. Não me foram dadas. E eu preciso dessas respostas. Eu exijo essas respostas. Por quê? O nosso canal Bíblia Sem Balela é um canal que trabalha com a palavra, literalmente com a palavra, literalmente com a Bíblia. E eu questionei aqui os meus inscritos e até aqueles que não são inscritos. E eu fiz 3 questionamentos. Eu fiz questionamentos sobre dízimos, sobre 3 tópicos, vamos dizer assim. Sobre dízimos, e fiz questionamento sobre a mulher pastora, e fiz questionamento sobre aqueles 3 textos que tratam da relação do cristão com o mundo. E eu pedi respostas sobre estes textos. Fiz algumas questões dentro desses tópicos. E eu vou lembrá-los. Sobre a questão do dízimo, eu perguntei. Lembrei que Malaquias 3:10, lá diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, se eu não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Eu perguntei, ora, Malaquias, o profeta Malaquias, o último livro dos profetas, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então eu questionei a vocês o seguinte, onde está escrito que o dízimo não é mais para ser entregue? Eu fiz essa questão. Eu fiz esse questionamento. Onde está escrito que os dízimos não é mais para serem entregues? Aonde cessou? Aonde está o texto que diz que cessou? Porque a Bíblia ou ela fala de forma literal ou ela fala de forma figurada, por metáforas, parábolas, alegorias. Em uma dessas formas tem que ter o texto que a sua hermenêutica vai afirmar que parou a obrigação da entrega do dízimo. E eu pedi esse texto. Nós tivemos cerca de 800 visualizações nos nossos vídeos. Eu fiz 2 sobre dízimo. E perguntei, aonde está escrito que o dízimo não é mais para ser entregue? Onde está escrito? Eu lembro que eu ainda questionei, quando Cristo falou sobre dízimo, ele mandou que parasse, que seja interrompido essa prática. Ali, quando ele fala com os fariseus, em Mateus 23, ele mandou parar. Alguém disse, não, ele não podia porque estava sob a lei. Não. Nada disso, porque sob a lei ele quebrou a lei do sábado. Está escrito, acho que João 5. Por isso mais, a Bíblia diz que os fariseus queriam matá-lo porque não só se dizia filho de Deus, como também quebrantava a lei do sábado. Então essa questão de dizer que ele não negou ali, conversando com os fariseus, ele não negou o dízimo porque ele estava sob a lei. Não. Eu refuto isso, porque nós temos texto bíblico que diz que sob a lei o Senhor quebrou.
E não foi só esse ponto. Nós não vamos falar disso agora porque eu vou gravar um vídeo específico para falar sobre isso. Então eu questionei, Cristo negou a prática do dízimo em Mateus 23? Há um texto bíblico dos 31.102 versículos da Bíblia, aonde prova que o dízimo não é mais para ser entregue? Fiz essa questão. 800 visualizações, ninguém respondeu. Não venha no meu canal fazer perguntas. Eu estou fazendo uma pergunta. E se você não tem a resposta, só diga eu não tenho a resposta. Não crie outra pergunta. Eu estou fazendo uma pergunta. Há o texto? Diga, não há, pastor. Não tenho como afirmar. Ponto. Eu fiz mais uma questão. Mulher pastora, eu questionei o seguinte. Há um texto na Bíblia, dos 7.957 versículos, 54 versículos, do Novo Testamento, há algum texto no Novo Testamento que diga que a mulher não pode ser pastora? Eu questionei isso. Nós tivemos mais de 300 visualizações no vídeo e ninguém me deu um texto. Não venha trazer assunto, questionar. Não, eu só quero uma resposta. Há o texto no Novo Testamento, nos mais de 7.000 versículos do Novo Testamento, há o texto que diz que mulher não pode ter o ministério pastoral. Observe a pergunta, porque você é ruim até para entender a pergunta. Eu vi alguns comentários, simplesmente de pessoas que não têm conhecimento teológico, querendo questionar o que não tem como questionar. Eu perguntei, há o texto bíblico que diz que mulher não pode pastorear? E eu fiz uma outra questão dentro desta. Há um texto bíblico que diz que só homens poderão ser pastores? Existe esse texto? Lembro de novo. Há um texto bíblico onde diz que a mulher não pode pastorear? Há um texto bíblico que diz que só homens foram chamados para o pastoreio? Eu perguntei isso. Mais de 300 visualizações e ninguém me deu o texto, ninguém falou nada. Vieram com questões. Eu estou perguntando, é simples. Se atenha à questão teológica e responda. Não me faça cansar, a pergunta é simples. Só responda. Só isso. Se não tem, diga, não encontrei, pastor. Não há nenhum nem outro. Eu não posso pregar algo que eu não tenho respaldo bíblico. E eu já disse, texto bíblico, ou ele te responde literalmente, ou ele te responde por figura. Através de metáforas, símbolos, alegorias, parábolas. Mas a interpretação, a hermenêutica, a exegese do texto, ela será firme em afirmar ou negar alguma coisa. A Bíblia tem resposta. E eu perguntei, existe um texto que diz que só homens podem pastorear? Existe um texto que diz que mulher não pode pastorear? Perguntei isso. Só. Terceira questão. Sobre a relação do cristão e o mundo. Eu questionei sobre usos e costumes, que eu vejo tanta gente falar aí, eles parecem entendidos, e eu vejo quantas besteiras escrevem quando falam do assunto, mas não respondem à questão. A questão é, o Senhor diz, lá em Tiago 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo torna-se-á ou constitui-se inimigo de Deus? Eu perguntei, me explique esse texto. Me explique esse texto. O que é que esse texto está querendo dizer? E me explica esse texto sem mencionar cultura mundana, usos e costumes, as práticas mundanas. Me explica esse texto sem mencionar isso. Você que tanto prega aí, que defende que não existe essa questão de usos e costumes, eu desafiei você. Eu quero a resposta, só isso.
Não me venha com perguntas. Não, diga para mim. É possível explicar esse texto de Tiago 4 sem falar em usos e costumes? Sem falar em cultura mundana, em práticas mundanas? Ah, me prova onde está escrito que eu não posso pintar a unha. Se você conseguir responder esse texto, pronto, aí está a sua resposta. Segunda questão que eu fiz sobre o cristão e a relação dele com o mundo. Eu citei a epístola de João no capítulo 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque no mundo há concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E estas coisas são do mundo e não do Pai. Me explica esse texto sem incluir nele usos e costumes. Me explique. Sem incluir nele usos e costumes, práticas mundanas, culturas mundanas. Se você conseguir explicar esse texto sem meter nele usos e costumes mundanos, eu calo a minha boca. O que é que você entende desse texto? Por quê que mais de 500 visualizações e ninguém se atreveu a me explicar esse texto? Há um analfabetismo bíblico. Óbvio, claro, evidente, patente. Eu perguntei e pergunto novamente. Não ameis o mundo. O que é que esse texto diz? Não ameis esse sistema mundano. Isso engloba o quê? Isso significa o quê? Me explique isso sem incluir usos e costumes. Você que tanto bate o pé aí, entra no meu canal e fala bobagens. Me explique o texto, se atenha à questão e não venha com balela. Terceira questão sobre o mundo, sistema mundano. Romanos 12, no versículo 2, ele diz: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não há transformação sem renovação do entendimento. A questão é, não vos conformeis. Não tem a mesma forma, não tem a mesma forma, não tem o mesmo padrão do sistema mundo ou do sistema mundano. Me explica esse texto sem incluir na sua explicação, na sua justificativa, usos e costumes, cultura mundana. Me explique. E eu deixo de falar de usos e costumes, deixo de falar de práticas mundanas. Uma coisa é a prática mundana aqui e a prática religiosa, evangélica. A ética do mundo e a ética cristã. Eu deixo de falar sobre isso. Se uma coisa não tem a ver, se nada disso justifica o que eu tenho pregado aqui, eu deixo. Me explica essas três formas de relação com o mundo que a Bíblia fala e que a Bíblia reprova. Me explique isso sem incluir usos e costumes, sem incluir cultura mundana. Vou lhe dar mais essa chance. Não entre no meu canal para questionar. Não, responda às questões. Porque se você conseguir responder essas questões do jeito que eu estou lhe falando, você não terá mais dúvida nenhuma, não precisa me perguntar mais nada. Tem gente querendo que eu dê um curso para ele pelos comentários. Não posso, não tenho condições de eu fazer isso. Outra coisa, não entre no meu canal para me chamar de idiota, falso profeta, disso, daquilo. Isso aí não resolve nada, eu só vou remover você, só. Porque aqui nós estamos querendo debater Bíblia e aguçar esse seu conhecimento, que a maioria dos que eu percebo é um conhecimento muito pequeno, um analfabetismo bíblico é muito grande dentro das igrejas, interpretação bíblica é muito fraca. Há pessoas que citam um texto corretamente, mas quando vão interpretá-lo, interpretam equivocadamente. Lucas 10, 26. O que tu lês e como tu interpretas. A questão não é o que você lê, a questão é como você interpreta o que você lê. Vou lhe dar mais essa chance, nestas mesmas questões. E eu aguardo, mais uma vez. Eu duvido que você consiga responder isso aí. Duvido.
Senão, eu tenho uma resposta. E só há uma forma de responder isso aí. Só há uma forma. Se você procurar outra, você não conseguirá responder. Duvido. Se inscreva no nosso canal. Bíblia Sem Balela com o Pastor Francisco. Pastor Francisco, aleluia. Deus abençoe.